Oi, a gente tá aqui no Parque Sabiá para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Vocês vão ver que o rostinho tá diferente, não é meu esposo que tá aqui hoje, mas eu vim falar uma mensagem muito interessante de uma mulher impressionante, que normalmente as pessoas não falam muito sobre ela e nem conhecem muito bem a história dela. Eu vou falar da história de Lia. A história de Lia nos ensina algo poderoso. Mesmo quando as pessoas não nos valorizam, Deus nos vê. Na Bíblia, no livro de Gênesis, Lia era a esposa que não era amada por Jacó. Quem conhece a história de Raquel e Jacó, Jacó tinha fascinação por Raquel. E ele lutou por ela, não só 7 anos, ele lutou 14 anos por ela. E Lia foi entregue como despojo pelo pai. Lia era a esposa que não era amada por Jacó, carregava a dor da rejeição. Mas a palavra de Deus diz que Deus viu que Lia era desprezada. Ela teve o primeiro filho e colocou o nome de Rubens. E o significado é: Deus viu a minha aflição. Para ela, Deus tinha visto que ela era desprezada. Tinha visto o seu desprezo. Tinha olhado por ela. E o segundo filho a chamou de Simeão. Deus ouviu a minha voz. E Deus tinha ouvido a súplica dela por mais filhos. Então ela falou assim: agora o meu marido vai me amar, porque ele me deu mais filhos. Deus me deu mais filhos. Eu fui abençoada, então eu vou ser amada. E o terceiro filho ela chamou de Levi, que significa Deus se juntou a mim. Que Deus tinha se unido à causa dela para conquistar o seu marido. Tipo assim, agora já é o terceiro filho. Deus se uniu a mim, então agora meu marido vai me amar. Percebe-se que esses 3 filhos, ela estava ali suplicando pela atenção do seu marido. Ela estava suplicando por mais amor, sabe? Tipo assim, agora eu já tenho 3 filhos, não é possível, ele vai me amar. Deus se uniu a mim e ele vai me amar. Só que finalmente, no 4º filho, ela chamou de Judá. Só que aí ela não fez mais pensando no marido ou na aprovação do seu marido. Ou de qualquer outra pessoa, porque naquela época precisava ter filhos para ser aprovado, né? Mas mesmo assim ela não se sentiu aprovada pelo seu marido. E aí ela falou assim, ó, esse não. Esse eu vou colocar assim: eu louvarei o meu Senhor. E assim ela entendeu que louvar a Deus é melhor do que a aprovação dos homens. Enquanto os homens olhavam com indiferença, Deus olhava com compaixão. E foi justamente de Lia que nasceu Judá, da linhagem de onde viria Jesus Cristo. Isso nos mostra 3 lições. Deus vê a sua dor. Viu, mulher? Eu sei que pra gente que tem uma vida corrida, que a gente trabalhou por querer a nossa liberdade, né? E a gente trabalha o dobro, porque a gente trabalha, a gente cuida da nossa família e às vezes a gente fica ali no nosso cantinho e só a gente sente a nossa dor, onde está o peso da exaustão, o peso das responsabilidades. Mas eu falo para você que nessa lição de Lia tem essa lição, que Deus vê a sua dor, mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Deus transforma em rejeição em propósito. Então, se você se sente rejeitada hoje por alguém que você amou ou que você ama e você não se sente aprovado, ou não sente que o seu amor, tudo que você dá não é que a outra pessoa retribui, não é suficiente, mas Deus está falando hoje para você que Deus transforma essa rejeição em propósito. Só que você tem que perceber, assim como Lia percebeu, de onde muitos não esperam, Deus faz nascer grandes promessas. Talvez hoje alguém se sinta como Lia, esquecida, rejeitada ou desprezada. Mas lembre-se, Deus está vendo a sua história e ainda vai transformá-la em testemunho, tá bom? E ao ver que Lia era desprezada ou não amada por Jacó, em comparação a Raquel, o Senhor a tornou fértil. Em Gênesis 29:31. Se hoje você se sente como Lia, entregue a sua dor a Ele, a Deus, o mesmo. Então, o mesmo Deus que escreveu a história de Lia e tornou a história dela, a descendência
de Judá veio a descendência do nosso Redentor, ou seja, ela foi muito importante na história. Então lembre-se, você é muito importante para Cristo. E se você permanecer com Ele, a sua história ainda vai ser contada. Se não aqui, com certeza nas mansões celestiais. E para finalizar, nesse lugar lindo que vocês estão vendo aqui, que é o Parque Sabiá, e desejar a vocês, mulheres, um feliz Dia das Mulheres, que seu dia seja abençoado, que você se sinta amada. E se de alguma forma você não sentir que as outras pessoas te valorizam tanto, lembre-se, Deus te valoriza mais que tudo. Ele morreu na cruz por você. E se ache mais assim, se ache na presença de Jesus, porque Ele dá a vida por você, Ele cuida de você e você é a joia mais preciosa para Jesus. Amém?